Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou o Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e o nosso tema hoje é esquecimento das existências passadas. Por que quando reencarnamos esquecemos do nosso passado, das existências anteriores, de tudo aquilo que a gente já viveu em outras vidas e no plano espiritual? Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série de vídeos, já deixa seu like, compartilha com outras pessoas para também terem acesso a esse conhecimento sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Espiritismo. Se inscreva no canal se não for inscrito e não esquece de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá então. Por que então que a gente esquece, né, do nosso passado espiritual, em outras vidas e no plano espiritual? Kardec faz essa pergunta então aos espíritos e os espíritos são muito diretos na resposta. Primeira questão que os espíritos falam é porque essa é a vontade de Deus. Em sua infinita sabedoria, Deus assim o quer, né? Mas isso, claro que tem uma lógica, tem uma explicação que a gente vai ver ao longo desse vídeo. E o segundo ponto que os espíritos falam, comentam, é se soubermos, né, de todo esse passado nosso, ficaremos ofuscados. Então é como uma pessoa que sai de um ambiente muito escuro e vai para um ambiente muito claro, né? A vista fica ofuscada com toda aquela luz e ela não consegue enxergar direito. Os espíritos colocam ali essa analogia ao responder para o Kardec. Por que eles estão falando dessa forma, né? O que eles querem dizer com isso? É só a gente pensar um pouco, né? Se a gente lembrar de todas as nossas existências, ou de muitas existências do passado, como a gente vai saber quem de fato a gente é? Porque cada uma dessas existências que a gente já teve é como se a gente tivesse um personagem. A gente teve uma profissão, teve uma família, teve determinados amigos, viveu num determinado local, numa determinada época, e cada uma dessas existências tem características diferentes uma das outras. Então, as profissões que a gente teve mudaram ao longo do tempo, os parentes, os familiares, os amigos, os ciclos de convivência, o local, a época, os costumes, tudo vai variando. Então, como a gente vai conseguir saber na nossa verdadeira essência quem a gente é? Vai ser muito difícil, vai ser muito confuso para que a gente saiba disso. Então, é esse ofuscar que os espíritos falam, né? A gente vai ficar ofuscado, vai ficar confuso, vai ficar com a visão nossa ali embaçada, né? Sem conseguir distinguir muitas coisas com tanta informação. Então o esquecimento tem essa função, para que a gente possa reencarnar e se reconectar com a nossa essência, com aquilo que a gente verdadeiramente é como espírito, que somos, né? Então esse é o principal motivo do esquecimento. Então é por isso que Deus, em sua infinita sabedoria, estabeleceu que assim o fosse nas reencarnações, para que a gente possa atingir o nosso objetivo quando reencarna. E qual é o nosso objetivo quando reencarna? A gente viu, né, nos vídeos anteriores, lá no início da nossa série de estudos, que o grande objetivo da reencarnação é o progresso espiritual. E como que esse progresso espiritual se dá? Ele se dá através de desafios, né, de situações que vão fazer com que a gente evolua, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral, e também em situações que façam com que a gente resgate, corrija erros do passado, das existências anteriores. Aí vem uma pergunta, né? Mas como que eu posso corrigir um erro que eu não sei que eu cometi porque eu esqueci dessas vidas anteriores? Né? Mas aí vem de novo a sabedoria de Deus, porque se muitas vezes a gente lembrar desse erro, vai ser mais difícil corrigi-lo. É um contrassenso, a gente já vai entender isso um pouquinho mais adiante. Mas a sabedoria de Deus está justamente nesse esquecimento. Então, como que a gente vai corrigir então esse erro se a gente esqueceu dele? A gente vai ser exposto novamente a uma situação parecida e a gente vai ter uma intuição, porque como a gente já errou e isso foi motivo de sofrimento, tanto para a gente quanto para outras pessoas, isso vai ficar marcado no nosso espírito, a gente vai ter uma intuição de que ir por aquele caminho errado de novo é algo que não vai ser legal, que não vai dar certo. Então essa intuição vai fazer a gente corrigir a rota, não cometer o mesmo erro. Muitas vezes essa intuição não é suficiente e o espírito às vezes cai em erro novamente, né? Mas isso é evolução espiritual. Vai fazendo, refazendo, até conseguir aprender aquela lição e continuar o progresso espiritual. Então, quanto mais consciente o espírito é, no sentido assim, eu preciso
fazer as coisas da melhor forma para poder progredir espiritualmente, mais fácil e mais rápido vai ser essa jornada. Mas aí vem então a explicação do porquê do esquecimento do passado. Por exemplo, imagina uma pessoa, dois amigos que eram muito amigos e de repente se apaixonaram por uma mesma pessoa, por uma mesma garota, e os dois começaram a querer se envolver com a garota, ela se envolveu com um, se envolveu com o outro, aquilo ali foi virando um problema, os dois começaram a brigar entre si, disputando a garota, e isso terminou ali numa tragédia, em ódio e uma desavença muito grande entre os três, e os três desencarnaram e voltaram para o plano espiritual depois de um certo tempo. E essa desavença permaneceu. Imagina essa situação, os três percebem que erraram e que falharam e agora querem corrigir e decidem então reencarnar como irmãos, por exemplo, para conviver novamente, se reharmonizar, se reajustar. Vamos supor que fosse essa situação. Se eles reencarnarem como irmão e lembrarem desse passado, dessas desavenças, vai ser muito difícil que eles se reharmonizem, porque eles vão estar lembrando do que um fez para o outro, do que aconteceu. Então essa reharmonização vai levar muito mais tempo e esforço da parte deles e pode ser que nem ocorra de fato uma reharmonização. Mas se eles se esquecem desse passado, começam a conviver novamente como irmão, e aquele amor que eles tinham entre si, entre os três, né, porque eram grandes amigos, se apaixonaram pela mesma garota, esse amor vai se transformando e o ódio então vai deixando de ser ódio, voltando a ser amor, esse reajuste vai acontecendo de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais suave, justamente por conta do esquecimento do passado. Então olha aí de novo a sabedoria divina, né? Deus permite então que ocorra dessa forma, o esquecimento do passado, para que a gente possa ter mais facilidade na correção desses erros do passado. Né? Então também uma pessoa, por exemplo, que numa determinada profissão cometeu grandes erros, né, e precisa corrigir, às vezes ela volta novamente naquela circunstância, naquela mesma profissão, para corrigir esses erros. Mas se ela se lembrar do que ela fez nas vidas anteriores, nessa profissão, talvez ela não tenha autoestima e ímpeto suficiente para voltar para essa profissão. Porque ela vai lembrar e vai falar, nossa, eu não quero mais passar por aquilo, eu não consigo e vou fazer outra coisa. Né, porque a experiência foi muito negativa. Mas se ela se esquecer, talvez vai ser mais fácil de encaminhar essa pessoa para essa profissão, ela vai viver aquilo novamente sem lembrar daqueles erros, mas com a intuição dos erros. Então, mais forte para não cometer os erros, porque ela vai intuir que aquilo lá, aquele caminho não é o correto. As ferramentas vão ficar para ajudá-la a não cair novamente no erro. Então, essas são as razões, então, do esquecimento do passado. No primeiro é para que a gente se reconecte com a nossa essência, porque somos muitos, né, muitos personagens de existências anteriores. E em segundo, porque para que facilite o nosso processo de reharmonização com as pessoas com as quais a gente precisa se reharmonizar, precisa resgatar, precisa corrigir os erros do passado. É isso, muito obrigado, espero que tenha esclarecido esse tema. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, alguma crítica, alguma sugestão. Comenta o que você acha sobre essa questão do esquecimento das vidas passadas, se realmente faz sentido para você esquecer para poder se reharmonizar com as pessoas, e outros comentários que você queira deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.